Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? A tela do roteiro. Só um minutinho. Só um minutinho para eu abrir aqui o arquivo, gente. Estava com outros arquivos abertos aqui para mostrar para vocês. Mas, pronto. Agora já está aqui. Vamos fazer um foco aqui. Né? Ok. Mais gente querendo entrar. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Nossa, tá passando uns carros aqui muito altos. Gente, só um minutinho que eu vou fechar a janela aqui, senão fica muito ruído para nossa aula. Um minutinho, por favor. Oi, tô de volta. Então, gente, respondendo aí a pergunta, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela de roteiro do trabalho, né? Que você acha que vocês já estão bem familiarizadas, né? Gente, vocês estão visualizando aqui o roteiro? Sim, professora. Ok. Então, gente, respondendo aqui a pergunta, o caderno, o ideal realmente é procurar seguir esse roteiro, procurar seguir essa sequência dos mapas, né? A sequência dos resultados. Inclusive, o tema da nossa aula hoje, a gente vai introduzir um pouco a questão da vegetação, né? E vamos falar sobre isso também, tá? Olá, bom dia, Daniel. Vamos lá voltar para o roteiro. Então, assim, eu, eu recomendo fortemente, tá? Que vocês procurem seguir o roteiro, tá? Por quê? Porque o roteiro, ele, de certa forma, ele também segue uma metodologia que ela relaciona o que você analisou com os resultados que você teve e os resultados que você teve com as propostas que você vai fazer. Então, o roteiro, gente, ele é o mesmo, tá? Não mudou em nada. A única coisa que acrescenta aqui, tá? É essa etapa 5, que é a área do projeto do parque, da área que vocês selecionaram, tá? Então, você inicia com o mapa do setor selecionado para a implantação do parque, né? Lembrando que anteriormente, aqui na fase 4, você já mostrou, né, aonde é esse local. E aqui no setor 3 e no setor, na etapa 3 e na etapa 2, desculpe, nessa etapa, você já apresentou uma setorização da área estudada, já foi mostrando ali, né, qual é a sua área de implantação. Então, vamos seguindo nessa metodologia. E aqui, ó, você já vai entrar com um mapa de remoção, mostrando as áreas a serem liberadas, né, barra desapropriadas, para a implantação do parque. Eu coloquei isso aqui em vermelho, para a gente se lembrar que, geralmente, né, não é uma regra fixa também isso, mas vocês vão encontrar muitos mapas de demolição onde as áreas a serem retiradas, elas aparecem em vermelho, exatamente para chamar a atenção dessa informação. Né? Professora, não entendi essa segunda. Então, tá, vamos utilizar um mapa de uso do solo que vai ajudar vocês a fazer isso. Então, eu coloquei aqui vermelho, porque eu coloquei aqui também o vermelho. Então, observem o seguinte, esse mapa aqui, que é o mapa de remoção,
Ele é um mapa que ele é feito a partir desse aqui, tá? Que é o mapa de uso do solo da área a ser focada. Então, é a partir desse mapa do uso do solo, que tem a divisãozinha dos lotes, que você vai conseguir fazer esse mapa aqui de remoção, tá? Como que é isso? Você vai pegar o mapa de remoção e ver ali, por exemplo, tem um estacionamento que eu vou retirar para ganhar área para o meu parque, eu tenho áreas que estão abandonadas, eu consigo ver ali que elas estão sem uso, certo? Eu tenho, enfim, todas aquelas áreas que você está vendo, onde é possível você ganhar terreno para o seu parque. Você tem áreas que também são definidas aí pelas zonas do plano diretor, como vocês puderam ver, que essas áreas, elas fazem parte da zona de preservação ambiental, né? Então, é a partir desse mapa de uso do solo que vocês vão fazer o mapa de remoção. O mapa de remoção é aquele que, digamos, aquele empreiteiro, aquela empresa que vai fazer a limpeza ali de toda a área, né, para fazer a implantação do parque, esse é o principal mapa que ele vai utilizar, tá? Vamos abrir aqui acho que nesses slides eu tenho um mapa de uso do solo, tá? Vou usar isso aqui para explicar melhor com um pronto, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma outra área lá um trabalho que eu estava participando como professor auxiliar no Mackenzie, na época lá no meu doutorado, e eu acabei pegando isso aqui meio aleatório, tá, gente? Mas digamos, ó, aqui nesse caso é um mapa diferente, porque não é exatamente um uso e ocupação do solo, mas é um mapa aqui por altura, né? Então, as alturas maiores aqui elas estão em pretos, né? Aí vai para intermediária, mais baixos, então assim, tudo que é mais verticalizado aqui é preto, mas eu não estou pedindo a vocês que façam esse tipo de mapa por verticalização, tá? O nosso mapa é por uso do solo. Esse aqui é porque ele está muito distante para exemplificar, então eu prefiro mostrar esse, tá? Vocês estão vendo o meu mouse? Sim, professora. Tá. Então, eu estou mexendo aqui o mouse para mostrar. Digamos, tá? Vamos dar uma ideia aqui. Digamos que aqui no meio desse quarteirão está passando o Pajeú. Então, assim, eu pesquisei os mapas antigos, né? Então, eu sei aonde ele está passando, pelo menos um traçado, a gente tem a noção, tá? Então, digamos que eu vou implantar o meu parque nessa quadra aqui. Então, esqueça essa legenda, ok? Então, digamos que essas áreas que estão aqui em preto sejam estacionamentos, tá? E essas áreas que estão aqui em vermelho sejam áreas que eu observei que elas estão sem uso, ou que estão fechadas, ou com um certo aspecto de abandono. Então, vamos exemplificar que são essas áreas aqui que eu vou tirar para a retirada para a implantação do parque. Então, como seria o meu mapa de remoção? Seria essas áreas aqui que estão em preto e em vermelho, porque eu descobri que elas estão vagas, né, digamos assim, elas estão mais disponíveis para eu implantar o meu parque, e se eu pintasse isso tudo de uma única cor, né, que no caso aqui eu estou sugerindo que poderia ser o vermelho, então isso seria meu mapa de remoção, tá? Por isso que eu estou dizendo aqui, no nosso roteiro, que o mapa de remoção, ele pode ser feito, né, ele deve ser feito a partir do mapa de uso do solo. Porque é em cima do mapa de uso do solo que vocês vão conseguir saber o que vai ser possível ganhar de área aí para o parque. Ficou mais claro agora?
Alguém quer perguntar alguma coisa, colocar alguma dúvida? Estão me ouvindo direitinho? Aqui no chat. Sim, certo. Então, tá? Vamos prosseguir aqui. Vou alternar aqui com essa exibição aqui do roteiro. Tá. Ok? Então, vamos aqui para o roteiro. Tá? Então, aqui, voltando para o nosso roteiro. Você vai ter esse mapa, né, que eu acabei de explicar, que ele é um mapa que indica as áreas que vão ser removidas para a implantação do seu parque. E, de certa forma, você deve pensar o seguinte, né? Esse mapa, ele é o mapa que ele, de certa forma, vai definir o formato, né, o desenho do seu parque, porque é a partir dele que você vai conseguir definir o desenho, pelo menos dos perímetros, né? Não o desenho dos pisos, o desenho dos canteiros, das áreas que vai ter vegetação, das áreas que vai ter algum equipamento. Isso aí você vai ter que definir. Mas, a partir desse mapa de remoção, né, a forma geral do seu parque, ela já começa a aparecer, né? Então, aí você vai ter uma planta de implantação, que já vai ter essa forma do seu parque, né? Com o rio passando por ali, e aí é onde você vai definir as curvas, tá? Lembrando que você pode fazer curvas, tá? No seu projeto. Você está passando de uma situação onde o riacho é canalizado para uma situação completamente diferente, onde o riacho vai ser renaturalizado. Então, você tem uma certa liberdade para que, a partir desses espaços que você encontra, você vai tentar introduzir um desenho que tenha características mais naturais. E uma das características naturais em rios urbanos é a gente ter curvas, né? Então, interessante que vocês observem isso, tá? As curvas, que são os meandros na linguagem dos rios. Logo após, você vai ter vistas e perspectivas do cenário ambiental desejado, né? Eu sugiro que vocês pesquisem cenários que vocês gostariam de ter no parque de vocês. E a partir dessas imagens, vocês podem fazer croquis bastante ilustrativos em relação ao projeto de vocês, tá? Agora, nessa fase, a gente já não vai mostrar projetos de referência, tá? Exatamente para não confundir o leitor, para não confundir quem está vendo aí sua apresentação, tá? Logo após, a gente parte aqui para corte esquemático do perfil do riacho, né? Antes e depois, canalizado e renaturalizado. Para fazer isso daqui, você vai precisar daquela cartilha, que é a cartilha de renaturalização dos rios urbanos. Eu vou já mostrar para vocês essa cartilha. Ok? Depois você vai entrar para traçar o perfil de pelo menos 2 vias de acesso ao parque. Isso pode ser feito utilizando o Street Mix que você já fez. Você vai pegar aquele mesmo espaço e pensar numa nova divisão. Ou seja, será que nessa área aqui, que ela é desse jeito hoje, eu poderia aumentar a minha calçada e diminuir a minha área do carro, né? Eu posso inserir uma ciclovia, então é isso que você vai fazer utilizando o Street Mix, fazer o antes e o depois, tá? Eu até vou colocar aqui, né, essa ideia do antes e depois. Quer dizer, o antes é o que você já fez, né? E o depois é a sua proposta.
Se tem gente querendo entrar aqui. Professora, a senhora pode explicar o corte de novo? Claro, vamos voltar E outra aqui. coisa, é esse depois aí das vias. A gente vai pegar um exemplo, né, de alguma via que a gente quer que fique igual. Sim, o exemplo que eu quero que vocês peguem seria interessante o quê? Vocês escolherem uma via que dá acesso ao parque, porque você vai imaginar o seguinte: imagine uma pessoa, né, o cidadão está passando ali na calçada, então ele nessa área que você escolheu, pelo menos nesse trecho de rua, que pode ser na sua quadra e na quadra vizinha, você vai definir o trecho. Naquele trecho, a calçada vai ser alargada. Naquele trecho, você vai ter uma arborização diferente. Naquele trecho, você vai ter comunicação visual. Então, qual o objetivo disso? O objetivo é de que aquela pessoa que está passando, ela já comece a perceber que ela está entrando no sistema de espaços livres, né? Que ela já está próxima de uma área do parque. Então, esse é o objetivo, né? Vamos exemplificar melhor aqui. A gente até pode, sim, abrir aqui o Street Mix. Um minutinho. Street Mix, tá? Estão vendo, gente, na tela? Sim. Que tá tentando entrar aqui. Um pouquinho lento. Mas já tá abrindo. Tá. Então, pronto, ó, aqui está um bom exemplo, certo? Estamos aqui na rua Rodrigues Júnior, tá? Então, o que foi que vocês fizeram? O que vocês fizeram foi colocar a rua, certo? Como ela era, tá? Não sei porque que aqui está indo para o meio, certo? A rua como ela era. E agora vocês vão fazer a rua como vocês querem que ela seja, certo? Então, a ideia é exatamente fazer uma proposta de como isso poderia ser. Ó, você, por exemplo, você pode colocar sinal de orientação, você pode colocar uma área de parklet, você pode colocar área de bicicletário, né, você pode colocar um poste mais alto, ou você pode colocar um poste mais baixo, enfim, árvore, tudo que você imaginar aqui, ok? Só que o tamanho da via, ele permanece o mesmo, ok? O que vai mudar? Provavelmente você vai ter que diminuir, né, a área de carro se você quiser inserir algum equipamento, né? Porque se você for colocar a área de carro com o equipamento, não vai, com o mesmo espaço do carro, não vai caber. Então, ó, o que está aqui em vermelho, por exemplo, já seria algo que teria que sair, né? E aqui você poderia ter uma iluminação, né? Então, é basicamente o quê? É basicamente você fazer o antes e o depois. Na verdade, o antes você já fez e agora você vai fazer a sua proposta. Ficou mais claro agora, sim? Ok, gente? Até aí tudo bem? Qual era a outra coisa que você tinha falado? Você tinha falado outra coisa, assim. Ah, o corte. Vamos ver aqui, o corte. Corte esquemático, perfil do riacho antes e depois. Então, assim, qual é o perfil do riacho, né, que você tem
hoje. Preciso abrir aqui aquela nossa aula dos rios urbanos. Aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou abrir para vocês aqui. Eu vou abrir. Eu vou abrir o PDF que está lá no material de vocês, que é sobre os rios urbanos, tá? Aqui, ó, rios e córregos, ok? Então, aqui nessa cartilha, gente, nós temos, né, exemplos de situações onde você tem uma situação onde o rio estava canalizado, né, e onde ele vai ser descanalizado, e você vai inserir aí uma situação de mudança para esse rio. Então, ó, um corte ele seria mais ou menos assim, tá? Aqui ele está sendo colocado troncos de madeira aqui, né? E vocês podem usar qualquer um desses exemplos para mostrar que o que eu tinha antes aqui. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, por exemplo, aqui, né? O que eu tinha antes? Eu tinha aqui um retângulo, tá? Um retângulo de concreto. E aí você vai mostrar esse retângulo de concreto, que você vê ele lá na foto de satélite, né, no Google, no mapa. O retângulo de concreto vai sair daqui e vai dar lugar a um espaço muito mais cheio de vida, onde você, ao invés de ter uma infraestrutura cinza, você vai ter uma infraestrutura verde. Então, você vai utilizar pedras, terra, vegetação, elementos minerais e naturais. Pode ser utilizada a madeira também, tá? Também é um material utilizado. Mas esse é um exemplo de corte. O antes, como é que é o antes disso? O antes disso é um retângulo de concreto aqui, que não nos interessa mais, né? O que nos interessa aqui é ter um ambiente em simbiose com a infraestrutura ambiental existente. Ficou claro, pessoal? Sim. Tá? Aí vamos voltar lá para o roteiro. Então, esse é o corte esquemático, o perfil do riacho antes e depois, canalizado e renaturalizado. Para que serve isso? Quem for ler o seu trabalho vai ficar claro o que você está propondo. Você quer que saia uma infraestrutura cinza ali, uma caixa de concreto, e você quer implantar ali um paisagismo, né, uma arquitetura da paisagem, que ela favoreça a vida, né, que favoreça a vitalidade, certo? Aí esse novo perfil de pelo menos duas vias de acesso, eu já mostrei, né, que é utilizando o Street Mix, fazendo antes e depois, e a proposta de mobiliários, que muitos de vocês também já estão trabalhando nisso, né, com medidas em escala humana. Pronto, e aí está finalizado o seu trabalho, só você fazer a conclusão e pronto. E aí, férias. Ok? Perguntas, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa? Tá. Então, eu queria abrir aqui esses slides para mostrar para vocês, tá? Começar a falar aqui um pouco mais sobre alguns aspectos que vão ser importantes, né? Nessa fase agora, que é a fase de projeto, tá? Então, questão da vegetação urbana. Tá? É interessante, né, que nós tenhamos uma leitura, né, das árvores, da vegetação urbana como um todo, como equipamentos de extrema importância. Né? Uma árvore, às vezes a gente banaliza muito, ou subestima, né, a necessidade, o valor, né, a importância dessa vegetação, mas ela deve ser vista com muito cuidado
e com muita delicadeza, né, por todos nós. Então, colocando aqui aspectos estéticos, né, aspectos sociais e aspectos ecológicos. Se a gente fosse lembrar um pouquinho da nossa primeira parte lá da nossa teoria básica, né, que de certa forma norteia o conceito de todo o nosso trabalho, que a gente estudou lá no início do semestre, né, a ecosofia do Guattari, o que ele dizia lá? Que a ecosofia, ela é uma ecologia para nortear, né, o rumo da própria humanidade, porque sem essa preservação, sem uma visão ecológica, na verdade, o que ele fala para a gente? Que a vida não é possível. E ele coloca que a ecologia precisa estar nos três aspectos, o social, o mental e o ambiental. Então, esses aspectos ecológicos, eles englobam o ambiental, né? Os aspectos sociais englobam essa ecologia social. E os aspectos estéticos, gente, eles se conectam diretamente com a ecologia mental, né? Porque são os aspectos estéticos que vão trazer significados, né, na nossa subjetividade, que vão ser interpretados pelo nosso cérebro como algo interessante, como algo para ser utilizado. Então, são esses aspectos estéticos que vão trazer essa conexão mental, certo? Então, quando vocês forem pensar na vegetação, não esqueçam de pensar os três aspectos, os sociais, os ecológicos e os estéticos, né? A gente deu alguns exemplos disso. Na aula passada, quando a gente estava falando de espaços livres, deixa eu abrir aqui aquele PowerPoint antigo, tá? Quando a gente estava falando de espaços livres, eu mostrei esse exemplo aqui, ó, né, do Paley Park em Nova York. E aí eu falo para vocês o seguinte, esse parque aqui em Nova York, imagine se eu coloco uma castanhola aí, imagine se eu coloco uma mangueira, ou mesmo uma espécie mais típica de lá da região, que tenha uma copa fechada, tá? Acabo com o projeto, acabo com o meu espaço. Por quê? Aqui, gente, o objetivo não é ter uma copa fechada sombreando tudo. Primeiro eu observo que as laterais, né, as empenas laterais, os edifícios que estão vizinhos, eles já vão fazer uma sombra nessa área, tá? A área tem um espaço pequeno, né? E se eu tiver uma área tão sombreada assim, vai ficar um parque escuro, um lugar inóspito. Então, muitas vezes o sol é bem-vindo. E a gente tem que pensar nas árvores também como arquitetura da paisagem, tá certo? Por isso que eu estou colocando aqui a importância desses aspectos. A gente tem que pensar que tipo de efeito que a gente quer, e depois de pensar que tipo de efeito que a gente quer, a gente vai escolher a árvore, tá? Nós não somos botânicos, não somos engenheiros agrônomos, nós não somos os especialistas da área de botânica, mas a gente é o especialista da arquitetura da paisagem. Então, primeiro a gente tem que saber qual é o resultado, qual é o efeito que a gente quer, para depois escolher a espécie, né? Vamos dar um outro exemplo aqui. Praça do Ferreira, digamos, né? Vamos abrir aqui Praça do Ferreira. Praça do Ferreira, tá? Nos mapas. Aqui, né? Então, tá aqui a nossa querida Praça do Ferreira, né? Vamos colocar no satélite, tá? Estou dando um exemplo da Praça do Ferreira, porque eu acho que é um lugar que todo mundo conhece. Se alguém aí não conhece, me avisa. Ou se alguém quiser que eu dê um outro exemplo, tá? Pode falar. Então, ó, aqui, inclusive, está com as infraestruturas efêmeras, né, do Natal, que são montadas e desmontadas. Praça agitada, com relógios e bancos. Então, vocês estão vendo aí a Praça do Ferreira, né? Gente, essa praça aí, o que vocês observam? Que o centro da praça
toda a área central, né, a maior parte do espaço não tem árvore. Exatamente por quê? Porque ela é uma praça cívica. Então, os aspectos sociais considerados na hora de fazer esse paisagismo, eles priorizam que eu não tenha muita árvore nessa praça, porque se eu tiver muita árvore nessa praça, ela vai ficar muito fechada, e não é esse o meu objetivo. É por isso que eu estou falando para vocês, a gente tem que primeiro pensar nas nossas intenções de projeto, e depois a gente vai escolher as áreas. Ok? Então, um outro aspecto interessante e importante nesse momento, ser considerado, é observe a largura da calçada, tá certo? Do que vocês estão propondo. Observe se eu posso aumentar a largura dessa calçada. Observem a existência da rede elétrica, tá? Aérea, no caso. E observem se é possível que essa rede elétrica seja enterrada nessa nova calçada que você vai fazer. Observem se existem recuos imóveis, tá? Observem distanciamento dos equipamentos. Observem o tipo de uso da rua, se passam mais carros ou ônibus, se passam mais pessoas ou bicicletas. E assim, você vai conseguir fazer uma proposta mais condizente com a realidade que você analisou, ok? Então, nesse momento de observar a vegetação urbana, observe o porte. Essa árvore é uma árvore de pequeno, de médio ou de grande porte? Essa árvore que eu quero colocar. Né? O que eu preciso para uma determinada área? A arquitetura da copa. Por exemplo, uma palmeira, ela não vai te dar muita sombra, ela vai ter mais caule e as folhagens lá em cima. Né? Um cajueiro, por exemplo, ele é uma árvore que se espalha muito mais para as laterais do que o seu crescimento verticalizado. Né? Então, observem a arquitetura da copa dessa árvore que você está escolhendo. Observem o diâmetro, observem o espaço, o tempo de crescimento também é um fator a ser observado, certo? E outra coisa são frutos, né? Eu penso em trabalhar o paisagismo produtivo, eu quero árvores mais ornamentais que não tenham frutos. Então, tudo isso são decisões de projeto, né, que vocês vão, nesse momento agora, fazer essas decisões. Agora, lembrando que, super importante, tá, gente? Essas decisões, elas não são assim, eu vou botar orquídea porque eu gosto de orquídea, então eu vou colocar orquídea no parque. Não, não é isso. A ideia é, eu vou propor pensando no que eu analisei, pensando no meu diagnóstico, ok? Então, o que eu queria mostrar aqui agora, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas também queria relembrar isso para vocês, tá? Vocês já fizeram problemas e potencialidades, né? Vocês já fizeram essa parte de diretrizes e ideias, tá? E agora essa é a fase que vocês estão, ações projetuais. Então, é importante, né, para você tirar 10 nesse trabalho, que as suas ações projetuais, elas estejam interligadas com os problemas. Então, assim, uma sugestão é você continuar fazendo as ações projetuais divididas por dimensões. Por exemplo, que ações projetuais eu vou ter para melhorar a vitalidade? Tá? Respondendo. Renaturalização do rio, implantação do paisagismo, quer dizer, se eu estou colocando mais verde na área, e se eu estou tirando o canal de concreto e trazendo a natureza para o leito do rio, isso é algo que vai afetar diretamente a minha vitalidade. Né? Um projeto de despoluição da água, isso também é uma ação projetual que vai afetar diretamente a minha vitalidade.
Aumento da largura das calçadas, eu estou afetando diretamente a adequação, eu estou afetando diretamente ao acesso, né? Colocação de placas, colocação de totens, de sinalização, de comunicação visual, colocação de objetos de arte, colocação de esculturas na praça. Eu estou trabalhando diretamente com a dimensão de sentido. Então, observem que cada uma das ações projetuais vai estar interligada com as 5 dimensões. Tem ações que vão dar mais identificação com a vitalidade, tem outras ações que vão estar mais relacionadas com controle, por exemplo, né? Outras vão estar mais relacionadas com sentido, outras mais relacionadas com acesso. Então, a minha sugestão para você tirar 10 nesse trabalho é que você relacione suas ações projetuais com os problemas e com as dimensões de performance. Porque aí você está utilizando a metodologia para não esquecer de contemplar nenhum dos aspectos. Ok? Ficou claro, gente, essa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Queria saber se alguém gostaria de estar mostrando a pesquisa que fez da praça. Alguém fez a pesquisa? De escolher uma praça e desenhar essa praça em escala no caderno? Oi, Luana, mostra aí pra gente. Oi, professora, então, peraí, deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver assim? Dá, mas foca um pouquinho mais. Peraí, deixa eu... Eu vou parar a minha apresentação para tu ficar com a tela cheia, tá? Tá. Eu acho que você tem que colocar em apresentar. Tá, um minuto. Tá transmitindo, professora? Ainda não. Coloca apresentar agora aí nessa barrinha de baixo. Acho que como eu tô pelo celular, talvez não dê certo. Dá certo sim. Tá Pronto. vendo a tela? Sim. Certo. Eu fiz essa praça, que é a Praça Japão, em Curitiba. Ela fica bem praticamente assim no meio dos edifícios, sabe? Uhum. Aí eu coloquei na escala de 1 para 750 e ela tem aproximadamente 14 mil metros quadrados. E nela tem 6 lagos artificiais. Ela é toda assim dividida entre caminhos e é um espaço praticamente para assim contemplar, né, algumas histórias do Japão, etc. Tem contação de histórias, tem atividades na praça e foi feita em homenagem aos imigrantes mesmo. Muito bacana. Então ela deve ter todo um paisagismo com um estilo mais oriental, né? Sim. Por isso fizeram até esses lagos artificiais, que é uma coisa que lá tem bastante assim na história. Né, esses locais religiosos, perto das árvores, perto de lagos, etc. Certo. Ok, muito bom. E o que você acha que deu para aprender aí com essa praça, que você acha que vai poder
utilizar no seu projeto? Porque eu acho que foi implantado, tipo, não tem móveis praticamente, é uma coisa simples de se implantar, sabe? Foi pensado todo um conceito, projeto implantado nessa área. E como é um espaço aberto, eu acho que para você propiciar a pessoa poder sentar na grama, conseguir, tipo, se conectar realmente com o espaço, e mesmo tendo muita árvore, tendo muita vegetação, não dá aquela sensação de perigo, assim, de estar fechado, de estar Uhum. escuro. Então, as pessoas poderiam ficar ali em diferentes horários, ficar passeando, fazendo diversas atividades dentro do parque. Joia, muito bem. Luana, você fez o trabalho com a Isadora e a outra, Luana, Foi com a foi? Luana Salles e com a Isadora. É Fontinelli Souza, né? Sim. Tá, já vou anotando aqui, tua pontuação. Joia, ótimo, Monique. Alguém mais quer mostrar a pesquisa que fez da praça, que desenhou? Até a próxima aula vamos poder mostrar ainda também, gente. Oi, Luana. Oi, professora, eu posso apresentar? Tô só ligando aqui. Tá, A senhora me avisa quando estiver vendo aí, por favor. pronto, já está aparecendo. Certo. Então, eu escolhi essa praça que se localiza na Rússia. Até colocar a localização dela no próximo slide. E ela é bem grande, mas eu escolhi porque eu gostei muito, assim, da questão que eles usaram da versatilidade, porque foi um projeto que na mesma praça eles colocaram vários locais, colocaram um local para os feirantes, um local para as pessoas verem apresentações culturais, um local que as pessoas realmente pudessem só caminhar, correr ou pudessem sentar para conversar. Então eu gostei realmente da versatilidade desse projeto e acho que poderia ser aplicada em outros menores, né? Não precisaria ter essas dimensões. Então essa é a planta baixa. Aí eu fiz na escala de 1 para 2.500, porque realmente era muito grande, mas é como eu falei, né? Não seria tão aplicada as dimensões, mas Uhum. mais a questão do conceito. E na setorização, eu coloquei nessa área cinza, área cultural, nessa parte azulzinha. Eles instalaram um pequeno curso assim de água que as pessoas podem sentar ao redor para conversar. Nessa parte marrom de madeira é um anfiteatro que vai subindo assim como se fosse uma arquibancada pequena. E nessa parte mais coloridinha tem uma horta comunitária que as pessoas podem chegar e, enfim, ter livre acesso. Na parte rosa tem a parte de comércio, que é disponibilizada para os feirantes locais, nas feiras durante o final de semana. E a parte verde é realmente o parque, onde tem as árvores, os arbustos. Era isso, mais ou menos. Interessante. Seria legal se eu tivesse colocado algumas cotas aí para a gente ter mais uma noção. Pois é, eu sei que ela é tipo, o comprimento é mais ou menos 450 metros e a largura é 140. É enorme mesmo, né? É muito grande. Bem grande. Joia, depois você procura botar algumas cotas aí, porque é legal da gente ir fazendo esses comparativos né, que assim, o que vocês projetaram até agora? Vocês estão na escala da casa, né, em ateliê, e o planejamento da paisagem é uma das primeiras fases que vocês já vão entrar em projetos de escalas bem maiores. Então, é natural que às vezes no início, né, do desenho, você fica meio com certo receio de estar trabalhando com escalas tão grandes, tá? Então, gente, por isso que eu pedi essa atividade para vocês, que essa atividade ela ajuda bastante a gente ir vendo as escalas, né, no desenho. Mas muito legal, Luna. Você tem alguma foto da praça aí para a gente ver? Dessa mesma praça? Vou ver se eu encontro aqui, porque eu até tinha salvado, mas deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá. Então, gente, enquanto a Luana está lá procurando a imagem para mostrar, alguém que gostaria de mostrar também
pesquisa que fez. Tá. Voltando aqui, tá, para o nosso material, eu queria falar disso aqui para vocês, tá? Que essa cartilha que está lá no nosso Unifom Online. Espera aí, que eu acho que vocês não estão vendo minha tela, então tem que compartilhar. Pronto, agora eu acho que está todo mundo vendo a minha tela. Eu queria mostrar para vocês, tá? Esse material aqui, né, que está lá no nosso Unifom Online, nesse momento agora que vocês estão projetando, ele é fundamental, tá? Então, como eu falei, vocês podem introduzir cortes, tá? Podem introduzir curvas, né? Ó, aqui está um bom exemplo de uma área que foi introduzido curvas, essa área que ela tinha sido retificada, e após ser retificada, ela foi renaturalizada, tá? E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês hoje, falando um pouco da questão ainda, né? Voltando à questão da vegetação urbana, é esse material aqui, gente. Vocês estão visualizando? Sim, professora, a gente está vendo. Esse é um manual de arborização que é feito pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, tá? Aí vocês podem me perguntar, professora, mas isso é a melhor coisa que tem? Não, não é. Tem muito material sobre essa questão de arborização urbana. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque é o básico do básico, né? Acho que é importante a gente ver o que o nosso município está colocando, né, sobre a questão da legislação urbana e da vegetação urbana, o que é possível, o que não é possível. Mas, gente, é importante dizer, tá? Eu acho fundamental que seja colocado isso, que o que tem aqui não necessariamente significa que é o ideal, tá? Principalmente quando a gente, ó, aqui está o índice, os conceitos, o plantio, as mudas, as normas técnicas, né? Então, principalmente quando vem aqui para essa parte, ó, vou dar um exemplo aqui, né? Essa parte aqui de calçada, que inclusive ele chama isso aqui de calçada verde, né? É quase que uma piada, mas enfim. Vamos aqui. A área que ele chama aqui, área de cova, vocês podem encontrar, tá, gente? Esse termo como gola da árvore. É até mais comum falar gola do que cova, depende muito, mas é um outro termo que vocês podem encontrar. Por exemplo, aqui está falando entre 50 e 60 centímetros. Eu, particularmente, acho muito pouco, tá? Principalmente se você tiver uma árvore de médio ou de grande porte. Então, uma árvore de pequeno porte, até aí tudo bem. Mas se você estiver trabalhando com uma árvore, pelo menos de médio ou de grande porte, essa é um tamanho de cova muito pequeno, tá? Vamos dar uma observação aqui nas outras medidas, ó. Largura mínima do passeio livre, essa largura mínima é 1,20, tá? Isso de acordo com a prefeitura. Aí vocês vão me perguntar, professora, então se eu deixar 1,20 tá bom? Eu vou responder, não, não tá bom. Isso aí é o mínimo aceitável pela prefeitura, mas não significa que esteja bom, né? Porque, principalmente, né, nas épocas que que nós estamos vivendo hoje, 1,20, se você tem uma calçada que tem um grande fluxo de pedestre, como é o caso da maioria dessas áreas que vocês estão estudando, 1,20 é muito pouco, né? Vai ter muita aglomeração aí, se você tiver só 1,20. E aqui, 40 centímetros da cova para o meio-fio. Então, quer dizer, dentro disso aqui, você ter 1,20
com mais 50, 1,70, com mais 40, 2,10 metros, seria a largura mínima de calçada de acordo aqui com a prefeitura. Que significa o quê? Que passaria o projeto. Agora, que é o ideal? Não. O ideal é a gente ter muito mais do que isso, certo? Então, aqui, gente, é o razoável, é o mínimo, não é o ideal, ok? Alguém quer colocar alguma coisa? Tá? E aqui, voltando lá para esse material que eu estava mostrando, tá? Tem várias coisas que é super legal vocês lerem, é super curtinho, tá? Não é nada muito longo, vale a pena dar uma lida geral, tá? Fala aqui um pouco sobre o distanciamento dos mínimos em relação aos diversos elementos, tá? Que vocês têm que estar observando isso daqui. E aqui no finalzinho, a gente tem uma coisa que vai ajudar muito vocês nessa fase agora, tá? Que é aqui uma lista de espécies. E essas espécies estão divididas em 3 tipos: pequeno, médio e grande porte. Então, qual seria a minha sugestão, tá? Que vocês pegassem esse tempo agora do finalzinho da aula e começassem aí a dar uma pesquisada, por exemplo, como que é esse algodão da praia? Então, vou pegar isso aqui, vou jogar lá na pesquisa na internet, vou tentar entender qual é o tamanho desse algodão, como é que ele cresce, né? Tem o pau branco, tem o pau d'arquinho, que é um pau d'arco um pouco menor, você tem uma árvore, olha só que bacana, a gente tem uma árvore de pequeno porte aqui com o nome de pajeú. Você conhece o pajeú? Como é o pajeú? Então, eu quero que você dê uma busca e comece a conhecer. Então, assim, a partir dessa lista de espécies que vocês encontram aqui, tá certo? Vocês têm um pontapé inicial, vamos dizer assim, né? Vocês têm um ponto de partida para fazer a seleção da vegetação que vocês vão implantar lá no parque, tá certo? Professora, Pode falar. Pode falar, Manuela. eu não sei se a senhora já falou, porque eu cheguei atrasada, mas essa vegetação, a gente já vai ter a que está lá, né, a vegetação natural, e no meu caso, a gente já tem uma praça, a gente só ia meio que, a gente vai estender ela e tudo mais. Se eu não quiser modificar a vegetação dessa praça, por exemplo, Certo, é ótimo. obrigatório? Não, não é obrigatório. Na verdade, gente, eu acho que todo o nosso referencial teórico aqui, né, todas as teorias que a gente estudou, né, o que que vocês acham? Elas apontam para a gente permanecer com vegetação existente ou retirar a vegetação? É o que vocês... Permanecer. Exatamente. Então, todo o nosso referencial teórico aponta para permanecer. Esses exemplos que eu estou mostrando é no caso de vocês quererem inserir mais alguma vegetação, tá certo? Mas, assim, a recomendação, né, que está condizente, que está coerente com os autores que a gente estudou, a recomendação é que você não tire nada de vegetação do que tem lá. Ao contrário, né? Que você introduza mais ainda. Tá certo. Joia? O que mais, gente, podemos falar? Tá? Então, isso aqui é para ajudar você nas espécies que você vai introduzir na paisagem, tá? É no que você vai introduzir. Não estou pensando aqui em retirada de árvore, a menos que seja uma situação bastante necessária e que isso vá, mesmo você retirando a árvore, você vai ter um ganho que justifique isso, tá certo? Luana, você quer mostrar aquela imagem da praça? Chegou a encontrar? Posso mostrar, encontrei. Curiosidade de ver também. Vou apresentar aqui, rapidinho.
Muito legal esse mobiliário, né? Esse aqui é aquele que eu falei, que era tipo um anfiteatrozinho com as arquibancadas, né? Uhum. Aí aqui é tipo um mirante que tem também na praça. Aqui ela mais de uma vista mais de cima. Aqui é a horta comunitária que eu falei. Muito bom. E aí umas imagens à noite. Aqui é a Joia. parte do curso de água, que é junto com o anfiteatro ali. É Uhum. mais ou menos isso. Interessante. E aí, o nosso desafio de leitura, né, de estar, de certa forma, você está trabalhando com espaços que podem até ter características parecidas, mas lá no nosso caso, o que que vocês vão encontrar, né? Na maioria, acho que todos, né, a gente não tem grandes espaços. Uhum. A gente tem um espaço que a gente vai ter que tirar ali o melhor possível, né, das áreas que a gente tem. Isso. Mais alguém quer mostrar, gente, o desenho que fez? Obrigada, tá, Luana? Por nada. Alguém quer mostrar? Ó, na próxima aula vai poder mostrar também, tá bom? Quero mostrar, professor. Mostra aí então, Lucas, pra gente. Eu escolhi o passeio público mesmo. Ah, legal. Eu tentei usar o Google Earth, aí peguei mais ou menos esse desenho e visto de cima. Aí as calçadas, eu percebi que era mais ou menos dessa forma. Aí aqui embaixo, né, é a rua. Do outro lado, o esquerdo é o Santa Casa de Misericórdia. Do lado oposto é o quartel, né, o forte. O forte, é. Isso. Aí a escala que eu escolhi foi 1:500 e tem largura de 60 e comprimento mais ou menos de 130. Com Quase o mesmo esses, comprimento da Praça do Ferreira, né, também. é, 150, né? Posso correr? Sim. A gente vê os desenhos de piso aí, né? Essa praça, né? Que é o passeio público, gente. É a praça mais antiga que nós temos, né? E observe que tem bem essa influência de um desenho francês, né? Com esse piso, assim, bem simétrico. O que você achou de mais interessante aí nessa praça, Lucas? Eu escolhi ela porque é até próximo, né, do projeto que seria, né? Sim. E o estilo dela parece um pouco, inclusive, com o poste que eu escolhi, da iluminação. Tem alguns mobiliários que se parecem. É verdade, eu estou me lembrando, aquele estilo bem início do século passado. Isso. Na verdade, gente, essa praça aí, ela data do século XIX, viu? Final do século XIX. Uhum. Aí ela, além de ser bem arborizada, né? Ela não é igual à Praça do Ferreira. Ela tem uma fonte, né, aqui no centro. Acho que é fonte o nome. E aqui mais ao lado tem acho que são dois pequenos restaurantes. Inclusive eu já comi lá. É aberto aos finais de Uhum. semana, se não me engano. Sim. É um só, né? Na verdade, só tem um. Não Tem um sei. restaurante e tem o coreto que é aberto. O coreto, ele é o quê? Ele é um espaço sombreado e totalmente aberto.
onde você Uhum. poderia ter bandas, onde você poderia ter apresentações, coisas desse tipo. Mas ele é um Uhum. espaço aberto e sombreado. Uhum. Muito bacana. Quer falar mais alguma coisa, Lucas, aí? Não, não. Joia. E o que que você acha que deu para aprender aí no desenho dessa praça, que vai ser possível usar alguma coisa no seu projeto? Acho que o tamanho das calçadas é um tamanho até considerável, 4 metros, pelo que eu percebi. Acho que é um tamanho até adequado, 4 metros para passar, dependendo do local onde eu for colocar, né, essa calçada desse tamanho. Sim, sim. Joia. Obrigada, então, Lucas. Obrigado. Mais alguém quer mostrar alguma pesquisa que fez? Já coloquei tua pontuação aqui, tá? Uhum. Você tinha 6,5, aí ganhou 0,5 daquela primeira atividade, mais 0,5 dessa, então fica 7,5. Ok. Bom, gente, vamos aproveitar esse finalzinho, tá, do tempo da aula. Eu não vou mais, assim, adiantar tanto conteúdo, porque eu quero que vocês priorizem e indo à frente, né, com o projeto. Então, vamos aproveitar esse finalzinho para conversar aí. Aproveita que vocês já estão reunidos online e já tentar conversar um pouquinho aí sobre vegetação, tentar pesquisar umas árvores, escolher umas árvores, tá? Tentar pensar um pouquinho em desenho de piso. Pode aproveitar esses minutinhos finais exatamente para aproveitar que já estamos reunidos aqui no ambiente online e aí vocês continuam conversando das equipes, tá bom? Agradeço aí a presença, tá, de todo mundo. Na próxima aula continua, tá? Quem não conseguiu mostrar essa aula de hoje, pode dar uma pesquisada numa praça, desenhar com escalímetro, né? Desenhar na escala que você achar mais adequada aí no seu caderno, tá bom? E também, gente, vamos trazendo dúvidas, tá? Podem pensar em compartilhar alguma coisa aí do projeto que vocês estão fazendo. A gente tá aqui exatamente para isso, tá bom? E eu acho que por hoje é só. Vou me despedindo de vocês aqui por hoje, tá bom? Um abraço aí para todo mundo, fiquem bem e até quinta, né? Te dar continuidade aí à nossa aula, tá bom? Então, um abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professora. tchau.